Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast Imagem e Credibilidade Jornal de Brasília. Um espaço nós destacamos e analisamos os principais fatos, como essa semana está sendo movimentada, hein? Lembrando que esse podcast é gravado na sexta-feira e o conteúdo começa a ser veiculado no sábado. Aí você tem todos os próximos dias para escutar com calma, caminhando no parque, ou se quiser no seu computador, você pode ver e ouvir esse conteúdo. Isso que é o mais interessante. Hoje nós temos o privilégio, tem muito tempo que ele não aparecia aqui, estava sumido, o Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice, e é muito interessante recebê-lo, porque o Cristiano tem visões muito estratégicas, digamos assim, do cenário político. Algumas projeções que ele fará, com certeza, vão enriquecer ainda mais esse nosso conteúdo. Tudo bem, Cristiano? Bem-vindo. Tudo bem, Estevão. Um grande prazer estar aqui de volta com vocês. Uma honra estar aqui com dois jornalistas tão gabaritados aqui, Estevão Damásio e Rodolfo Lago. Que bom, seja sempre bem-vindo. E aí, Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, Estevão, Cristiano, sempre um prazer, uma honra grande ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Como diz um amigo nosso, Alexandre Mota, vamos então para o conteúdo. Ô Cristiano, ontem conversando com o Rodolfo Lago, eu fiquei espantado com a manchete do Estadão. Isso logo depois da polêmica matéria em que o Estadão publicou, dando conta de uma suposta ameaça do ministro Braga Neto, né? Mais uma vez atentando contra os preceitos democráticos, destacando que se não houvesse o voto impresso nas eleições do próximo ano, não haveria o pleito. E aí, logo depois dessa polêmica, começaram a pipocar, obviamente, repercussões, principalmente em Brasília, e a manchete do Estadão era: Arthur Lira reafirma que haverá eleições no ano que vem. Aí eu parei e falei, ué, mas não é possível, é preciso hoje, no século XXI, que o presidente da Câmara, de um país em desenvolvimento como o Brasil, supostamente, pelo menos na minha visão, com uma democracia já consolidada, o presidente da Câmara reafirmar que haverá eleição. O meu título já está no bolso, já estou preparado. Eu acho que não tem muita conversa não, né, Cristiano? Olha, Estevão, eu acho que isso, na verdade, é uma grande, vamos dizer assim, obviamente que vai haver eleições. As eleições elas estão previstas na Constituição e é muito bom que qualquer menor ameaça, qualquer risco, esse tipo de coisa, rapidamente os chefes de poderes também reajam à altura, né? Mas a minha interpretação disso tudo é que o presidente da República, quando ele diz que não vai haver eleição, quando você analisa ali o contexto da frase dele, ele diz o seguinte: olha, primeiro o ex-presidente Lula foi inocentado pelo Supremo, agora o Datafolha vai lá e mostra que o presidente está liderando, então ele está liderando, já está em 49%, então não vai haver eleição, quer dizer, já basta dar o... Então vamos dizer assim, uma narrativa que ele vai construindo para dizer, olha, a gente precisa ter o voto auditável.
Eu acho que é muito mais uma força de expressão do que dizer não vai haver eleição. No meu entendimento, Estevão, não há hipótese de um tipo de situação como essa acontecer. A gente viu uma declaração muito forte, por exemplo, do vice-presidente Hamilton Mourão, que é general, dizer que isso aqui não é República de Bananas, e óbvio que vai haver eleição. Agora, isso é uma tentativa do presidente de tentar impor ali o debate sobre a questão do voto impresso, dessa emenda constitucional no Congresso Nacional, e tentar impulsionar esse tema para andar no Congresso Nacional. O voto impresso, ele é diferente do voto em cédula, né? É um voto onde o eleitor ele votaria na urna eletrônica, essa urna eletrônica emitiria uma comprovação de voto, e o eleitor conferiria, e isso cairia depositado na urna, ele não teria contato com isso. Estevão, eu defendo muito nossas instituições, acredito plenamente na vitalidade delas, no amadurecimento delas, e confio muito fortemente nas urnas, não acredito que haja possibilidade de fraude, mas, como eu disse, eu confio muito na nossa democracia, e por um respeito a uma minoria, quem quer que seja, que tenha algum tipo de desconfiança sobre o pleno funcionamento das urnas, eu acho que esse grupo tem o direito de, eventualmente, exigir uma maior transparência. Agora, eu concordo também que o debate não está sendo feito de forma adequada. Não é pela via de você questionar necessariamente a segurança das nossas urnas, mas simplesmente de você querer uma forma de atestar a eficiência, a transparência e o pleno funcionamento dessas urnas. Então, como um democrata, é como uma CPI, eu comparo isso como uma CPI, é um direito de uma minoria. Existe uma minoria que duvida das urnas, então essa minoria tem o direito, eventualmente, de ter sim essa certeza de que as urnas funcionam. Como eu disse, eu confio plenamente nas urnas, nunca vi, daí olha que as urnas estão em vigor no país desde 96, qualquer tipo de denúncia ou fraude séria envolvendo as urnas eletrônicas. Mas, como eu disse, se existe alguém que não confia, que nossa democracia comprove dê a elas o direito simplesmente de confiar ainda mais. É interessante essa visão do Cristiano, viu, Rodolfo? Mesmo porque o presidente Jair Bolsonaro, mesmo sempre reclamando, tentando colocar em dúvida o processo, ele nunca apresentou provas, né? Ele ganhou de forma democrática, talvez ficou chateado, porque na visão dele ele tenha dado uma lavada no Haddad, né? Ele teria ganho com uma margem muito maior do que realmente venceu. Ele promete, Estevão, só para dizer, ele promete apresentar isso na próxima semana, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar aí, vamos ver o que vem dessas provas que ele disse. Mas eu achei interessante a visão do Cristiano de que o direito das minorias deve ser representado, né? Se a democracia protege a maioria, a república abraça a minoria. E é interessante isso. O que você acha dessa visão do Cristiano, Rodolfo, de que se for aprovado no Congresso não faria mal algum, não é o voto impresso, não é a cédula, né? Aquele processo manual que a gente ficava 2, 3 semanas para apurar ou até mais. O que você acha, Rodolfo? Olha, Estevão, Cristiano, nossos amigos, todo processo, todo debate numa sociedade democrática, ele é saudável, né? Há um grupo que defende, né, a adoção dessa impressão simultânea do voto para que se faça a conferência. Ok. Esse grupo precisa, então, no processo democrático, apresentar a proposta, essa proposta ser debatida no Congresso Nacional. Se o governo defende isso, obter os votos no Congresso, e ele tem condições para isso, ele tem uma base para isso, né? Aprovar isso, sendo aprovado,
aí vai ser implementado, porque é assim que é a regra democrática, né? O que não pode acontecer, né, e eu espero e acredito que não vai acontecer, é você querer impor isso fora do jogo democrático, né? Quer dizer, com esse tipo de ameaça, se não for assim, não vai ter eleição, esse tipo de coisa que não pode acontecer. O caminho é o caminho democrático de um governo legitimamente eleito, um governo que tem uma base, né? Que em tese é maioria, ou deveria ser maioria, então articula, aprova isso no Congresso, aprovado se implementa, porque aprovado vira lei e aí tem que ser implementado. Qualquer outro caminho é que não pode acontecer, né? Qualquer outro caminho não é o caminho democrático, né? Rodolfo, vou continuar com coisa, não, Cristiano. Eu até adicionaria o seguinte: há que se respeitar a vontade do Congresso, qualquer que seja. Se o Congresso Nacional aprovar emenda constitucional, o Congresso aprovou, está válido. Se o Congresso Nacional não aprovar, há que se respeitar a vontade do Congresso também nacional de não votar. Então, sem dúvida, se o Congresso... É o que eu falei, eu acredito sempre esse tipo de resolução, esse tipo de definição de debate, ele é muito saudável, depende muito como é feito, mas tudo está lá e tem que ser debatido no âmbito do Poder Legislativo. É ele quem tem a prerrogativa de definir essas questões de procedimentos eleitorais. Exatamente. Certamente. Hoje nós estamos batendo um papo com o Cristiano Noronha, cientista político da Arca Advice, é nosso convidado. Nós já estamos encaminhando para o final do primeiro item a ser analisado, toda a polêmica em torno dessa suposta ameaça, do suposto aviso dado pelo general Braga Neto, ministro da Defesa, ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Ambos negam, mas houve uma série de reações. Mas, voltando rapidamente para o Rodolfo, você acha que foi um vazamento do Centrão para minar ainda mais os militares e o Centrão ocupar com mais tranquilidade os espaços dentro do governo? Depois eu quero ouvir rapidamente o Cristiano sobre essa tese também. Olha, Estevão, esse é o buchicho que desde ontem corre muito aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, né? De que isso seria a parte da disputa interna, do fogo amigo que hoje envolve aí o núcleo militar e o Centrão, né? Quer dizer, no mesmo momento, a gente vai entrar um pouco nisso aí mais adiante, no mesmo momento em que essa história surge, que está havendo mudança no governo. O senador Ciro Nogueira está indo para a Casa Civil da Presidência, desalojando da Casa Civil um militar, que é o general Luiz Eduardo Ramos, né? Existe aí essa disputa, essa é uma das disputas internas fortes que existem dentro do governo. O Centrão, e aí dentro do Centrão, o PP, né? O partido do Ciro Nogueira e do presidente da Câmara, Arthur Lira, como principal personagem desse Centrão, e do outro lado o núcleo militar. E aí tem muita gente dizendo, especialmente do meio militar, eu ouvi isso de um general, que essa história teria vazado para tentar constranger o núcleo militar, tirar ainda mais espaço político do núcleo militar. E é bom a gente lembrar que essa disputa, inclusive, é uma disputa que há dentro do Ministério da Saúde, e ela tem aparecido lá na CPI da Covid também, que ali você tem um núcleo ligado ao Ricardo Barros, que já foi ministro da Saúde, né, líder do governo na Câmara do PP, do Centrão, e o núcleo militar que chegou ali principalmente pelas mãos do Eduardo Pazuello, né, e cujo principal expoente ali que aparecendo na CPI é o coronel Elcio Franco, né? Então tem até uma disputa aí que certamente não é a disputa que deseja nem o PP, nem o militar, nem os militares ali, para saber qual dos dois núcleos estão mais envolvidos com as denúncias, com as irregularidades que estão sendo apuradas na CPI da Covid. Enfim, existe essa disputa, né? E aí tem muita gente, sim, Estevão, que desconfia que essa história publicada pelo jornal Estado de São Paulo possa
está dentro desse fogo amigo entre o Centrão e os militares no governo. E aí, Cristiano, gostaria de ouvir também a sua visão a respeito dessa tese e dessa disputa aí entre militares e centristas, entre aspas, pessoal do Centrão. Olha, Estevão, essa história de você, de muitos integrantes do governo utilizarem a imprensa, vazando informação aqui, outra lá, isso não é novo, né? Então, existe, e isso acontece em vários governos. A gente sabe que o governo está longe de ser unanimidade, até mesmo entre o meio militar. Basta lembrar que o general Santos Cruz, por exemplo, que pertenceu ao governo, é um dos grandes críticos do governo. A gente, quando você olha para o Congresso Nacional, você olha alguns membros, inclusive da base aliada do Centrão, integrantes do Centrão, onde o presidente rivaliza diretamente. Veja aí Luiz Miranda, que é do Democratas, mesmo partido de Onix e de Tereza Cristina, por exemplo, acusando o governo em relação à compra de vacina, ou o atrito que o presidente teve diretamente com o primeiro vice-presidente da Câmara. Então, por vezes, esse tipo de notícia, ele pode ser utilizado para desgastar o governo, para tentar emplacar a gente. Quantas notas eu já vi na imprensa, por exemplo, que o ministro Paulo Guedes, por exemplo, está de saída do governo, né? E ele continua até aí. Então, esse tipo de notícia é muito comum, a imprensa tem várias fontes, existem pessoas que apoiam, que estão no governo, mas setores, né? Como é o caso dos militares que eu falei. Então, a imprensa é utilizada, sim, por esses atores para mandar alguns recados, né? E, então, certamente esse episódio não foi diferente. Agora, o mais importante de tudo isso, na minha avaliação, é que os atores envolvidos negaram e, segundo, também houve uma reação daqueles que chefiam determinados poderes de refutar esse tipo de pensamento. Isso foi muito importante. Ontem até eu estava conversando com o Rodolfo, a posição do Fux como presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi, obviamente, muito importante, estratégica. Mas vamos lá, pessoal, vamos para o segundo item da pauta, que tem a ver também com o primeiro, mas enfim, tem mudanças no governo, né? Entra o Ciro Nogueira, deve entrar, né, essa expectativa, na Casa Civil, que ontem nós estávamos falando, né, Rodolfo, o posto-chave, é por onde passam ideias, propostas. É o ministro que é mais próximo, teoricamente, do presidente, tem a função de coordenar, de planejar muitas propostas, ideias que passam pelo governo. Enfim, é um cargo muito estratégico. Golbery Couto e Silva, Zé Dirceu, né, e outros ministros que tinham muita ligação com o presidente. Mas Ciro Nogueira na Casa Civil e Onyx Lorenzoni no Ministério do Trabalho, não. Ministério do Emprego. Olha, a ter emprego. É o que o brasileiro sonha. Olha a relação com o pleito do ano que vem. O camarada vai gerir, e está tendo uma disputa, FGTS e FAT, hein? 2 fundos que têm muita grana. Claro que o Paulo Guedes não está gostando nada disso, vai perder força. E aí, Rodolfo? Então, é isso que a gente vinha falando, né? Aumenta-se aí o poder do Centrão, ganha ali mais um cargo estratégico, um cargo importante, né? Que é a Casa Civil da Presidência, com o Ciro Nogueira, e o Onyx Lorenzoni assume essa pasta estratégica importante. O desemprego é hoje um dos maiores problemas do país aí, né? Depois da crise provocada pela pandemia da Covid-19, o desemprego é muito alto, e aí o governo então cria essa pasta com esse nome, né? Estratégico de pasta do emprego, né? Pasta do emprego e previdência, né? Tira um naco de poder do superministério do Paulo Guedes, né? E passa isso aí para o Onyx Lorenzoni, que o
presidente Bolsonaro já chamou de coringa, né? Porque já vai aí para o terceiro posto diferente, né? Ele que começou o governo como chefe da Casa Civil, né? Vai para o terceiro posto diferente dentro do governo como ministro, né? E é isso, e assim, independentemente do fogo amigo, da disputa interna, uma coisa é inegável, né? Mais um posto para o Centrão, mais um posto para o PP. Ô Cristiano, na sua visão, essas mudanças podem facilitar a vida do governo no Congresso Nacional, especialmente vida relacionada a propostas importantes? Como é que você vê essas mudanças? Olha, Estevão, eu faço uma avaliação para além dessa questão de simplesmente o Centrão agora está chegando ao governo, né, de cabeça e tudo mais. É para além disso. Eu faço uma avaliação para o governo de que essa mudança faz sentido do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico. Primeiro, o seguinte: quando você olha o número de deputados, o número de ministros que são deputados federais, oriundos dos deputados, você tem 5, né? A Secretaria-Geral, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Agricultura também, né? Então, você tem 5 deputados federais, ministros, e você não tem nenhum senador. Então, é interessante que você chame um senador para fazer parte também do governo, para você dar um equilíbrio na casa. Se você olha hoje a correlação de forças, o governo talvez tenha uma vida mais tranquila na Câmara dos Deputados, porque você tem um presidente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mais alinhado com o governo. Além disso, você tem esses 5 deputados federais que são ministros. No caso do Senado, você tem um presidente que é mais independente, aliás, votado, inclusive, é o sonho de desejo do Gilberto Kassab para concorrer à presidência da República em 2022, e você não tem nenhum ministro lá do Senado. Então, faz sentido nesse equilíbrio de força. Além disso, o governo tem uma pauta muito desafiadora para o segundo semestre. A própria aprovação de Augusto Aras, André Mendonça, isso sem falar no conjunto de projetos relevantes que aguardam lá algum tipo de despacho. Outro aspecto interessante aí, que você mesmo mencionou aí, essa questão da criação do Ministério do Emprego e Previdência Social, é interessante, porque a gente tem entre 14 e 15 milhões de pessoas desempregadas. Sem dúvida nenhuma, a questão do emprego vai estar muito presente na agenda, e talvez com uma pasta específica, o governo possa dar até mais publicidade de determinadas ações voltadas para a questão do emprego, né? E o Paulo Guedes, que cá para nós que é quem estava, né, essa Secretaria de Emprego e Previdência estava dentro do ministério dele. O Paulo Guedes não tem muito a cara de políticas voltadas para o emprego. Quando as pessoas olham ali para a cara dele, é muito mais ajuda fiscal. Coincidentemente, o Rodolfo já tinha destacado isso nos nossos comentários durante a semana, que eu acho que pode ter sido um erro, né, você concentrar tudo numa pasta só, porque não dá para o Paulo Guedes ficar de olho no equilíbrio fiscal, né, contenção de gastos, responsabilidade, teto, e ao mesmo tempo olhar para o social, né? O social está capenga, o governo Bolsonaro ainda não tem um selo social para, entre aspas, vendê-lo bem durante o processo. Você concorda? Estevão, mais sim e não, porque é o seguinte, né? Se você olhar o volume de recursos que foi despejado na economia durante o processo, durante essa pandemia, é uma coisa extraordinária. 700 bilhões de reais é muito dinheiro, e especialmente quando você olha que boa parte desses recursos foi destinada a pagamento de auxílio emergencial. Foi uma pressão do povo. Eu não estou falando aqui, entrando nisso, mas foi muito dinheiro e teve uma importância social extraordinária, que, na minha opinião, não foi bem capitalizado pelo governo, não foi bem usado isso pelo governo. O governo tem até agora, olhando para o segundo semestre,
o plano de lançar o Bolsa Família repaginado, com valor novo, incorporando mais gente, né, e permitindo alguns outros tipos de facilidade. Pode até, acredito, me parece, lançar alguma coisa relacionada a crédito consignado, ou seja, você pode fazer um crédito consignado baseado no benefício que você tem. Enfim, mas talvez, com uma pasta específica, o governo consiga dar uma publicidade melhor, talvez o governo consiga promover esse aspecto social de uma forma melhor. Então, como eu disse, do ponto de vista estratégico, faz todo sentido para o governo, tanto no relacionamento com o Congresso Nacional, quanto a agenda de eleição presidencial do ano que vem. Ô, Rodolfo, vamos aproveitar que nós entramos aí no terceiro e último item já, com o Cristiano já projetando algo interessante, né? Pontos interessantes para o segundo semestre. Gostaria de ter a sua visão, especialmente sobre essa questão aí das mudanças e do relacionamento com o Congresso. Não, assim, acho que o Cristiano toca num ponto importante, né? Aí, que a ida do Ciro Nogueira coloca um senador ali no primeiro escalão, e não havia senador no primeiro escalão, e de fato o governo tem muito mais problemas no Senado do que na Câmara, né? Agora é interessante, né, e a gente até já comentou isso aqui nos nossos programas, né, Estevam, que na verdade o Ciro não vinha sendo nos últimos tempos exatamente um exemplo ali de fidelidade canina ao governo no Senado, né? E isso de fato é curioso. O Ciro Nogueira era titular da CPI da Covid, é sempre bom a gente lembrar no início, e ele já começou ali essa titularidade na CPI da Covid surpreendendo, porque ele era o único senador na CPI da base que votou no Renan Calheiros para relator da CPI, né? Renan, que virou ali um pitbull contra o governo como relator da CPI, né? E ele depois sumiu, né? Desapareceu, ele não fazia ali a defesa do governo na CPI, tanto que acabou sendo trocado, ele saiu, deixou de ser titular, o Luiz Carlos Reins assumiu esse posto, e não se viu mais o Ciro até o anúncio de que o Ciro ia virar ministro da Casa Civil. Alguns dizem que ele vinha, inclusive, tendo conversas com o Lula, né? Lá no Piauí, o Ciro foi eleito senador na chapa do PT, na chapa do governador Wellington Dias, que é do PT. Então, essa ida do Ciro para a Casa Civil, na verdade, ela parece ser muito mais um resgate do Ciro, uma busca de não perder o Ciro para a base, né? Agora, isso realmente é um movimento que pode ser importante, ele indo para lá, o governo o resgata, né? E você aí passa a ter, de fato, a possibilidade dessa interlocução do Ciro melhorar um pouco a situação no Senado, né? A CPI da Covid, ela vai continuar, né? Assim que o Congresso retome seus trabalhos, e um dos grandes desafios ali que vai se ter é a aprovação do nome do André Mendonça para a vaga aberta no Supremo, uma coisa que até o momento, pelas informações, ainda não está garantida, ainda não é muito fácil, ainda precisa ser costurada e construída ali. Ô Cristiano, nós estamos indo para a parte final aí do nosso debate, da nossa análise. Aprovação do Aras, do André Mendonça, Bolsa Família, o Rodolfo lembrou bem CPI, ele vai continuar com bom destaque no segundo semestre. Tem mais algum ponto que você queira incluir nesse pacotão do segundo semestre? Vários. A Câmara, por exemplo, tem que votar a reforma administrativa, há uma expectativa de que essa votação na Câmara aconteça entre o final de agosto e início de setembro. O próprio texto da reforma tributária é uma das prioridades do Arthur Lira, e o Congresso também, o Ministério da Economia defende muito. A gente vê aí uma grande resistência de governadores e prefeitos,
Existem vários projetos no Senado também, além desses dois que podem chegar lá, a reforma administrativa e a tributária, já estão lá aguardando despacho e deliberação do Senado, por exemplo, um projeto muito importante para a pasta de infraestrutura, que é a BR do Mar. A Câmara aprovou o teto do funcionalismo público, que voltou lá para o Senado. O Senado, então, vai ter que analisar esse projeto de lei sobre debêntures de infraestrutura. O novo marco cambial também já foi aprovado pela Câmara, está lá no Senado também. E o mais importante de tudo isso, Estevão, e eu vejo que o segundo semestre existem dois focos de preocupação do governo. Certamente, esse parecer que o senador Renan Calheiros vai apresentar no final da CPI da pandemia, ele deve sugerir a abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que isso já vai estar incluído lá, bem como ele vai também apontar crimes comuns, eventualmente cometidos pelo presidente, que demandariam uma ação precisa do Procurador-Geral da República. Obviamente que isso vai repercutir muito mal no mercado, embora, na minha visão, eu não veja viabilidade ou chance de nem o processo de impeachment andar e nem o processo via Procuradoria-Geral da República. Mas a tensão e apreensão e repercussão negativa que isso vai gerar no mercado vai ser extraordinário. E o outro problema que eu acho que isso pode causar algum tipo de... É preciso observar muito que isso pode ter consequência na eleição do próximo ano, é o risco hídrico que o país enfrenta, a questão energética, porque a gente lembra do que aconteceu em 2002 e o prejuízo que o ex-presidente Fernando Henrique teve, inclusive na batalha da sucessão. Embora hoje o risco seja menor da gente ter apagão, mas esse problema hídrico pode resultar num aumento de preço das tarifas de energia elétrica, e isso, sem dúvida nenhuma, tem algum tipo de impacto na sucessão presidencial. Então, enfim, a gente tem um segundo semestre, o governo tem um segundo semestre desafiador, a pauta legislativa continua ainda bastante densa, e ainda tem muito espaço para turbulências e tensões políticas ao longo dos próximos meses. Ufa! Nossa senhora, com a pauta dessa, o governo Rodolfo vai precisar realmente de uma base mais densa, mais sólida, mais comprometida. Senão, vai ser complicado. Rodolfo, vou aproveitar então, eu acho que o Cristiano Noronha, eu não sei se o Cristiano quer fazer algo mais curto, projeção para a semana que vem, mas eu acho que esse quadro que ele nos deu é tão desafiador e tão esclarecedor que eu acho que nem... Porque semana que vem, eu não sei, Rodolfo, você quer deixar algo mais a curto prazo para a semana que vem, próximos dias? Olha, Estevão, eu acho que nesse sábado, né, que é o momento aí que nós estaremos aí assistindo esse podcast, né, estão marcadas novas manifestações de protesto contra o governo, né, e elas servirão aí para medir como é que anda essa popularidade, né? Quer dizer, entre as últimas manifestações e essas que vão ter agora, nós tivemos aí o episódio do problema de saúde do presidente, a internação dele, né? Para tratar de uma obstrução intestinal. Vamos ver então, né? Como isso repercutiu, ou se não repercutiu, na popularidade do presidente, né? Eu acho que essas manifestações elas vão refletir isso daí. Se elas forem tão grandes, não repercutiu tanto. Se elas forem menores, pode ter havido uma repercussão, né? Cristiano, rapidamente, semana que vem algo a ser destacado? Duas questões importantíssimas. O primeiro é a posse dos novos ministros, e muito provavelmente o presidente vai ter que editar uma medida provisória para recriar o Ministério, né, do Emprego, então isso também vai ter que acontecer. Então os novos ministros tomam posse na próxima semana, essa é a expectativa. E a gente tem que aguardar as provas que o presidente disse que tem em relação
a fraude nas eleições de 2014. Então, porque essas provas ele está prometendo apresentar na próxima semana, e na semana seguinte, a comissão especial que discute a questão do voto impresso vai se reunir no dia 5 de agosto. Então, essa reunião já vai acontecer logo após essas supostas provas e também essas declarações que são atribuídas ao ministro Braga Neto, né? Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice, foi um privilégio tê-lo aqui, volte sempre, é sempre enriquecedora a sua participação. Rodolfo, segunda-feira a gente volta com as análises mais factuais, e você sabe, a partir deste sábado, este e outros conteúdos já estarão disponíveis no site do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br, e nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. Bom fim de semana a todos, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Cristiano, um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Prazer conversar com vocês dois. O tempo passa rápido. Passa rápido. Ok, obrigado. Então.